Fala pessoal, tudo bem? Este aqui é o Sony WH-1000XM5, também conhecido como XM5, porque é um nome muito difícil de pronunciar para um modelo que é uma das referências do segmento de isolamento de ruído ativo. E assim, XM3 é um baita sucesso, XM4 mudou muito pouco, mas continua sendo um sucesso. Então vamos ver se esse modelo aqui traz tantas coisas diferentes para manter a boa fama da Sony, que é, de novo, o benchmark desse segmento de produto. Calma, apresentador, porque você esqueceu de mencionar a nossa parceria com o S-Closer que trouxe esse produto para nós lá dos Estados Unidos para cá. Porque se você comprar diretamente, você vai pagar tanta taxa que não compensa. Mas, se você comprar e mandar entregar na S-Closer, eles vão lá e entregam para você por um preço muito mais acessível. Tem aqui embaixo explicando bonitinho, pode parecer complicado, mas não é. E agora, continuando o vídeo. Muito bem, vamos começar dizendo que você pode falar o que for, mas ele é um modelo bonito. Inclusive, um recurso legal dele que eu acabei de lembrar, liguei ele estava com isolamento de ruído ativo e quando você começa a falar, olha que legal, olha como ele é esperto. Ele vai lá, desliga o isolamento de ruído ativo e liga o modo transparência para você se comunicar com a pessoa. É legal no escritório onde você está trabalhando do lado do coleguinha que fica toda hora te incomodando para falar alguma coisa. Mas é um recurso que atende uma demanda que não deveria existir, porque se você quer escutar música, deixa a pessoa escutar música. Quando você está no escritório e você vê alguém com um fone de ouvido, essa pessoa não quer conversar. Deixa ela. Mas voltando, temos aqui um fone que você pode falar o que for, mas ele é um fone muito bonito, ele é simples ao mesmo tempo que ele é sexy. E vamos lá, aqui temos o arco que pode não parecer, mas ele é extremamente confortável. Ele é um fone mais leve do que ele parece, ele pesa 250 gramas, também conhecido como 1/4 de quilo. Mas não parece porque ele é assim, inclusive assim, não dá pra perceber que ele é pesado, que ele é leve desse jeito, né? Do jeito que o arco é construído e a espuma está aqui, né, do jeito que encaixa no seu ouvido, você não percebe que está usando alguma coisa. E é uma coisa que headphone é conhecido por, mas na verdade são só os headphones bons, porque alguns pegam um peso demais, excessivo aqui em cima, e outros pressionam demais. Inclusive um quesito que acho que eu consigo analisar melhor do que algumas pessoas é porque eu uso óculos. E alguns modelos, quando eles têm essa espuma aqui, esse formato over-the-ear, que ele envolve toda a orelha, né, ele acaba apertando aqui a região do óculos, o que não é legal. Já usei um modelo, inclusive, que ficava uma marca aqui, né, você não percebe porque é bem devagarzinho, mas aqui é extremamente confortável, então aqui realmente não há o que criticar. Na parte de conexões dele, chamamos de conexões, né, ele tem aqui uma porta USB tipo C, como todo produto anunciado recente tem que ter. Já falei em um vídeo sobre smartphone, sobre o NFC. Se você pega o smartphone e está em dúvida se comprá-lo ou não por causa do NFC, não compre. Smartphone hoje em dia, NFC é essencial. Da mesma forma, produtos de forma geral, micro USB já deu. Quando a gente chegou no estágio, hoje o Kindle deixou de ter o micro USB e passou a adotar o USB tipo C, é o sinal. Chega de micro USB ou qualquer outra coisa. Conector tem que ser universal. E eu acho que não precisa de uma lei lá na Europa para decidir isso aí. Eu acho que é uma coisa assim, acho que até computador deveria carregar com isso. Porque menos cabos, aí de fato o meio ambiente agradece e fica tudo certo. E tudo isso para dizer que ele tem USB tipo C. Temos aqui também, aqui é o indicativo de sinal, né? E aqui o que acontece? Nós temos aqui o botão que você liga, e aí você segurando, ele entra no modo de pareamento. Temos aqui o que alterna entre o noise cancel, o cancelamento de ruído ativo, já vamos falar sobre ele, e o modo ambiente. De novo, lembrando, se você tá com o modo de isolamento de ruído ativo, você tira ele já habilita automaticamente. Temos aqui, isso aqui pode não parecer mais um microfone, né, para ele pegar aqui e tirar. E uma coisa que eu não entendo porque que algumas empresas fazem, inclusive o concorrente dele, que é o Quiet Comfort 45 da Bose, usa a mesma coisa, que é esse conector menorzinho aqui. Cadê? Esqueci de falar. Ele tem um case aqui, capa dura, muito bonito, só que é debatível, né, porque não é todo mundo que gostou disso aqui, eu entendo, porque não é um design exatamente universal. Aqui pra você encaixar ele bonitinho, inclusive ele fica muito fofo, olha só, você coloca ele aqui, ele fica tão fofinho. E aqui, surpresa, surpresa, temos uma conexão. Quando você usa esse conector aqui, o analógico, né, que é uma coisa que está subindo hoje em dia, e você conecta na máquina, você não precisa usar você não precisa de bateria na prática, né? Só que, obviamente, você não tem acesso ao modo de cancelamento de ruído, nem ao modo ambiente, porque isso usa energia, e esse cabo aqui não é o suficiente para isso. Vem com um cabo padrão aqui, USB normal e USB tipo C, e não vem com carregador. Ah, mas isso é uma falha, porque agora estão tirando o celular. Na verdade, fone de ouvido, até onde eu sei,
Nunca veio carregador. Porque assim, é pouca bateria que carrega rápido, né? E você não precisa exatamente do carregador pra isso, né? Isso aumentaria o custo de um modelo que já é caro, né? Então eu não sei nem o que fazer com isso aqui. Eu não sei porque eu tô mexendo pra cá. Repara, eu coloquei aqui, depois eu peguei na mão, depois eu coloquei aqui de novo. Eu não sei o que fazer com isso aqui. Então eu vou tirar do zero. Porque fone de ouvido de forma geral é que nem Kindle, não veio com carregador de fone de ouvido. E é isso, assim, né? Nesse ponto dos botões aqui, eu achei ele minimalista e funcional, porque você não precisa de nada. E aí você para pra pensar, fala, caramba, como é que eu passo música? Porque é o botão power de pareamento, né? E o alternador entre noise canceller e modo ambiente. Como é que eu troco música? Eu já analisei um fone aqui, porque ele tinha mais ou menos essa proposta, e isso está ficando muito comum, inclusive, porque desse lado aqui nós temos um touchpad. Então você passa para frente, ele avança a música, você passa para trás, ele volta a música, você passa para baixo, ele diminui o volume, você passa para cima, ele aumenta o volume. Se você segurar aqui, ele vai lá, atende ligação, pausa a música, etc, né? E além dele ter esse recurso que quando você começa a falar, ele liga o modo ambiente, ele tem eu acho isso muito legal, porque fone de ouvido hoje, a gente... Reparem, até agora eu não falei da qualidade do som, assim como diversos fones de ouvido, 90%, 80% do vídeo é sobre o conjunto de coisas que ele faz e menos sobre o som. E antes, fone de ouvido era para escutar música, hoje em dia não é. E um outro recurso que funciona 100% das vezes assim como isso, é que você tira ele. Interessante que não dá pra ver onde é que fica o sensor, né? Você tira ele e ele para a música. E é o legal que funciona todas as vezes. Então tem aquele estágio 1 e estágio 2 do coleguinha de trabalho que tá enchendo o seu saco. Estágio 1, você começa a falar, você já tá escutando. Só que ele de fato, de vez em quando, ele decide te parar porque ele acha que escrever o roteiro é o tipo de coisa que não precisa de concentração, então ele pode ficar o tempo todo enchendo o saco ali e fala, Pedro, parece minha filha de vez em quando. Tem o estágio 2, onde você tira e você também não perde a sua música, porque pausa exatamente. E quando você coloca ele de volta aqui, ele vai lá e dá um play novamente na música. Não direcionei essa reclamação a nenhum colega em particular. São vários, na verdade. O trabalho de qualidade se produz assim, multitarefa. Sabia o que multitarefa é um mito? O cérebro humano não é capaz de fazer duas coisas ao mesmo tempo. Na verdade, você fica alternando muito rápido. E você acha que está fazendo duas coisas bem ao mesmo tempo. Na verdade, você está fazendo as duas do jeito ruim, que você fica alternando. E você vai produzir alguma coisa de qualidade, o tempo não é só medido o que você está trabalhando. Tem um período de preparação e depois de descompressão. Então você ficar 40 minutos concentrado é muito melhor do que você ficar 2 horas fazendo duas tarefas de 40 minutos, entendeu? Matemática aí bate. Ele tem um recurso que, nesse caso, você precisa instalar o app da Sony, né, que é o Sony Connect. Você perdeu um fone desse. Digamos que consiga perder esse aqui, porque eu entendo o cara que perde um iPod, um AirDot e tal, porque o negócio é desde pequenininho. Mas perder um fone desse aqui é brincadeira, hein? Mas ele vai lá e emite um chiado, você habilita o app ali, ele tenta ali fazer um barulho e fica tudo certo, você consegue encontrar. Mas não é o tipo de coisa que eu vejo acontecendo muito frequentemente, porque assim, eu não sei você, mas você que já usou um fone TWS cai no meio do sofá, não é o tipo de coisa que eu acho que caberia um negócio desse. Mas é importante saber que o recurso está aqui. Um outro recurso que no caso precisa de app é o recurso de 360, né? Que tem o nome oficial, que é áudio 360, olha só. Que é você, assim, se você pega, são só dois drivers, né? Mas ele faz uma simulação, é que nem o Dolby Atmos. O Dolby Atmos, ele distribui vários canais ali, mesmo os canais não estão fisicamente presentes, né? Então ele usa esses dois drivers para, primeiro, dar uma sensação de profundidade, assim, de distância, né? Então você tem ali um círculo à sua volta, tem até vídeo no YouTube que faz isso. Digita áudio 360 com fone que suporta, né? Você vai ver que o áudio, a impressão que dá é que ele fica girando em torno da sua cabeça e você só tem esse recurso pelo app. E não só isso, aqui a gente tá falando do modelo de, assim, um porte maior, né? Ele tem não só essa sensação circular de você escutar. Tem uma coisa aqui, por exemplo, você tá jogando, você sabe que o seu inimigo está aqui, ele não tá nesse plano aqui, ele está aqui, ou ele está aqui. Você tem esse círculo e você tem uma coisa de profundidade também. Então, nos recursos que suporta, quando você estiver jogando, imagina, não, é só um exemplo, tá? Mas você tá jogando ali, você percebe que o cara, ele está não só nesse aqui, 2 horas, né? Que ele está aqui, como a distância onde ele está, se ele está longe, se ele está perto. Isso, assim, é uma coisa muito legal, uso muito restrito, mas é assim, como estamos falando de um fone que tem um porte muito maior, é legal ter algumas coisinhas, algumas brincadeirinhas a mais, né? E é claro que você tem que instalar o app também para duas coisas. Um, ter o equalizador, porque a gente vai ver que ele é um pouco desbalanceado em uma das frequências, né? E dois, porque fone hoje em dia tem atualização de software, né? Então é bizarro, atualização de software em fone, né? Daqui a pouco o banco vai precisar de banco de centavo, vai precisar de atualização de software. Aliás, essa mesa aqui, vocês já viram que essa mesa aumenta aqui? Daqui a pouco isso aqui vai ter que ter atualização de software também, porque aparentemente a setinha de subir e a setinha de descer já não é assim, um dia precisa de uma
revisão. Então você vai ter que instalar o app para ter essas autorizações. De vez em quando pode ser que apareça algum outro recurso. Muito raro, mas aí existe uma possibilidade. Sim. A autonomia de bateria é aquele padrão Sony, inclusive assim, 30 horas de autonomia com a ANC ligado, bastante coisa, né? Se você trabalha 6 horas por dia da semana inteira, a partir do momento que você começar a trabalhar até a hora que você sair na sexta-feira, beleza. Para o modelo, para um headphone, não é nada impressionante, vamos combinar. Só que nesse ponto, como ele é um fone de alto desempenho, fica muito classificado que nem smartphone, porque smartphone top de linha, a bateria geralmente não dura tanto, né? E no caso do smartphone intermediário, tem mais bateria, menos recursos, né? Mas mais bateria. Nesse caso, 30 horas não é nada impressionante, porque tem vários modelos que custam uma fração desse, e é uma fração grande, inclusive, que oferecem 60, 70, 80 horas, né? Só que, de novo, é um alto desempenho, e no caso, com o isolamento de ruído ativo, o isolamento de ruído consome bateria, viu? É um negócio impressionante. Mas, de qualquer forma, 30 horas eu acho que tá muito bem servido, porque para pra pensar, você que usa muito fone de ouvido e vai degradando, assim, que nem celular, a bateria vai diminuindo a capacidade com o tempo, né? Se cair para 80% de carga, ainda é 24 horas. Então você tem uma longevidade aí muito grande, né? E agora vamos falar sobre o que ele é conhecido, né? É muito legal apresentar com o modo transparência ativado, né? Que é o modo de isolamento de ruído ativo. Porque, como eu disse, eu já disse em vídeo que não tem nada a ver com nada, mas eu mencionei esse fone aqui, né? O XM4, o XM5 são os benchmarks, as referências do segmento de isolamento de ruído. Isso é verdade até hoje, né? Não estou dizendo que eles são os melhores do planeta, mas eles são benchmarks. Tem fones melhores, só que eles são ainda muito mais caros do que esse aqui, né? É um modo de isolamento que ele isola completamente, 100% de absolutamente tudo? Não. Mesmo porque isso não existe, né? Já começa por aí. Só que tem um monte de gente que usa, que não é assim, digamos que não é especialista, né? Não tem esse conhecimento. É ignorante na acepção correta da palavra, que é ignorar o fato, né? Que vai lá, coloca o fone, percebe que dá aquele... Só que, por exemplo, tem alguém falando, bate alguma coisa, cai o celular, alguma coisa assim. Aliás, por que meu celular tá fazendo aqui? Falta de foco. E fala, eu estou escutando isso. Mesmo que a pessoa esteja falando baixo. Só que, eu não sei se vocês já repararam, todo teste que fala... Aliás, até quando você vai... Se você já viajou de avião, né? Você vai ver ali no free shop da vida, tem um monte de fone de ouvido com isolamento de ruído que o quê? Tem uma imagem de um avião, da turbina de um avião ali. Por quê? Esse é o benchmark utilizado, porque é você estar no avião e você conseguir não escutar a turbina. E de fato, não viajei com esse modelo aqui, mas eu acredito que ele faça isso 100%, porque os anteriores faziam, né? Só que acontece o seguinte, o isolamento de ruído, ele é bom e ele funciona e ele foi projetado para frequências constantes, que é o caso de uma turbina de avião, que é o caso, por exemplo, do motor de carro. Então, se você for dirigir com fone de isolamento de ruído, que é uma coisa que eu recomendo para todo mundo, que faz muito bem, você não vai escutar o barulho do motor, porque são barulhos constantes, ele tem a mesma faixa, né? Só que quando varia muito, por exemplo, sua filha gritando com você, sua mulher mandando você colocar lixo para fora pela 4ª vez, já falei que eu vou colocar, isso aqui não consegue fazer isso, porque no caso a frequência varia muito e ele não tem assim, ele não consegue lidar com tudo ao mesmo tempo. Agora, se for um barulho monotônico ali, constante, mesmo volume, ele vai isolar. Isso não é um defeito do fone, é uma característica do isolamento de ruído. E permanecendo na minha política que eu comecei no vídeo anterior, não farei comparações com o carro. Só mencionei o carro porque eu não consigo. E melhorou em relação ao XM4? Melhorou. E por 2 motivos. Um, porque é uma nova tecnologia. 2, calma. O problema de fone de ouvido com touchpad é que você acaba tendo alguns acidentes, né? Porque eu descontei, foi sem querer, sabe? Não é só a tecnologia de isolamento de ruído ativo que melhorou, como o próprio formato da concha, isso é importante também, porque não adianta você ter, tipo, uma tecnologia muito boa, só que o fone é aberto, né? Tanto que tem um truque, vou falar de um truque, uma coisa utilizada pela indústria que ninguém fala. Tem muita empresa diferente no mercado, o que acontece? Vai lá, anuncia um modelo acessível com isolamento de ruído, e você vê aquele mesmo padrão ali de fone intra-auricular, e você vê assim, nossa, está funcionando! Realmente não faz sentido gastar muito mais caro em um modelo ali que é, sei lá, de uma marca muito premium e tal, porque esse modelo aqui custa muito menos, funciona. Sabe por quê? Porque quando você coloca um fone ali que ele é intra-auricular, só aquilo já dá uma baita baixada. Então, se você pegar um isolamento bem ali, mequetrefe, bem médio, bem medíocre ali, bem, sabe, mediano, nota 5 da escola, que a escola mandou passar porque não aguenta mais o moleque, então vai embora daqui mesmo com 5, aí vai lá e vende como se fosse a oitava maravilha do mundo, só que barato. E você acha que é esperto porque comprou. Você não é, você foi enganado. Eu estou aqui para dizer que você foi enganado. Não vou dar... nomes aqui, porque eu não sei se vocês podem depender, mas pelo meu estilo de vida, até minha personalidade, eu arranjo problemas sem saber. E isso todos eu causo. Não sei o que acontece comigo. Continuando. Então, voltando, reforçando. Pode parecer que quando você coloca um fone desse que ele é premium, você espera que ele isola absolutamente tudo. Por exemplo, a gente tem um colega aqui no escritório chamado Ivo. E assim, você consegue diminuir um pouco a ação do Ivo, porque o Ivo é um cara mágico.
Vai aparecer uma foto dele aqui. Olha a cara dele, esta cara maravilhosa aqui. Não tem como não gostar dele. Você fica bravo, mas você perdoa que nem filho, sabe? Você fica bravo, mas passa muito rápido. E ele, de vez em quando, ele começa a falar e o fone não consegue lidar com esse tipo de variação. De vez em quando ele emite alguns ruídos constantes. Aí nesse caso ele consegue. Só que como é os dois ao mesmo tempo, isso não, o fone não foi projetado para isso. Eu acho, e eu faço uma votação, eu acho que um referendo, que todo mundo ia assinar aqui nesse escritório o quê? O Ivo deveria ir para o laboratório de testes de isolamento de ruído. Eu acho que a tecnologia vai avançar muito pouco tempo. Anos, em dias. É só deixar o Ivo falar. Esse é o Ivo. Oi? E ele, assim, ele para ser preso é só questão de ter uma câmera ligada. Só que ele emite algumas frequências. E ele emite frequências tanto constantes, que no caso, este fone aqui, emite uma coisa constante, aquelas desafinadas que você geralmente dá. E dois, assim, fale no seu ritmo normal. Oi, Pedro, tudo bem? Como você está? Reparem que o fone não é projetado para esse tipo de fala. Obrigado, Ivan. Pode voltar lá. E por que nós temos duas portas de isolamento de ruído aqui? Não é por minha causa. E outra coisa, do outro lado ele tem o modo transparência dele, que no caso está ativo, porque eu estou falando, né? E esse modo transparência é bem normal. Para mim, o benchmark desse segmento é aquele fone caríssimo da Apple lá, os AirPods Max, né? Que é o headphone deles lá. Que ali é perfeito. Você escuta a sua voz do jeito que ela é de verdade. Porque tem um efeito, quando você fala, você acha que a sua voz é desse jeito. Mas quando você vê um vídeo ou escuta um áudio seu do WhatsApp, você percebe que o áudio está diferente. Por quê? Quando você fala, ecoa aqui na sua cabeça. Quanto mais burro você é, mais espaço vazio tem. Então fica mais alterado ainda. Então quando você fala e o fone pega, ele captura e manda de volta para os drivers exatamente o áudio que existe. E nesse caso aqui não é nada impressionante. Não vou dizer assim que funciona, não fica enlatado, mas comparado ao foco do produto, que é isolamento de ruído ativo, o modo transparência está aqui para constar. É mais para você bater papo que de fato, né? E agora, finalmente, vamos falar do som, porque afinal é um fone de ouvido, né? Uma das funções dele, pelo menos, tem que ser escutar o som. E vamos lá. Ele tem uma qualidade de som que é bem acima da média e ele, para mim, é o limite do high definition. Por quê? Você pega fone de ouvido, tem um fone de ouvido ali que custa 10 mil reais. Aliás, áudio é um negócio que vai ficando assim, entra um segmento de audiofilia, né? O negócio, o preço explode assim, tipo, R$1.000 é vírgula para um negócio desse. R$1.000 paga um cabo de vez em quando, né? Você pega o high definition, que é o áudio que a gente geralmente escuta, você pega o Spotify ali, qualidade máxima, ou até um Tidal da vida, você vê que Tidal já entra na categoria de audiofilia, né? Você tem a qualidade normal, que é o high definition, alta definição ali, que você consegue escutar bem tudo. Nesse caso, esse fone para mim, ele gabarita isso sem encostar no segmento de audiofilia, que não é o propósito dele. Nós tínhamos o modelo da Philips aqui, daquela linha Fidelio, que é um modelo mais caro do que esse, que não tem nada, ele tem cabo, não tem Bluetooth, não tem nada, não tem isolamento de ruído, não tem nada, e ele é só para escutar som. Então assim, você imagina que um fone desse porte, que já não é barato, tem um modelo mais caro que não faz nada do que ele faz e é só exibir música. Então para áudios normais, para pessoas normais que querem escutar músicas normais em serviços de streaming normais, olha quantos normais tem, ele consegue ali oferecer uma excelente experiência. Você sente o som, você sente você fica imersivo com a qualidade do som. E você não tem aquela preocupação, será que baixar a qualidade máxima ali num serviço de streaming qualquer, será que não é ocupar espaço demais na tua? Nesse caso aqui não é, porque ele vai entender e você vai ficar envolvido com a música. O único comentário que eu falei, assim, ele tem uma resposta de frequência ali boa, só que como assim, a Sony é meio padronizada eles também. Tem uma puxada para o grave, você pode alterar isso ali no equalizador, só que é uma puxada para o grave que não me incomoda, tá? Assim, dá um reforço extra em algumas músicas e é uma característica do produto, porque tem assim, os drivers monitores, por assim dizer, que eles têm a correspondência direta, a frequência é isso, eu vou exibir isso. Só que tem alguns fones que eles dão uma forçada exatamente para dar mais volume para a música, que é o que a pessoa quer. Então não é uma resposta precisa 100%, mas ela dá aquela aumentada, então você sente uma pancada maior na hora do grave. E um rápido comentário, se você pega um fone monitor, daquele que exibe exatamente a frequência do jeito que ela é, e você não gosta da qualidade, eu acho que o problema tá na música, porque se você pega um fone que distorce, é porque a música original não é boa. E ele tem um codec proprietário dele, que é o LDAC, isso é da Sony que inventou, né, que é a grande mudança aí da geração passada também. E quando você habilita isso, no caso, entra naquela coisa assim, pique audiofilia. Assim, uma meio que eu quero dar uma de audiófilo, né? Faz sentido, você percebe a diferença, só que você tem que ficar bem concentrado, porque assim, o propósito do fone não é esse, né? E você pega ali, você que assim, eu escutei isso de um jeito diferente da outra música. Então assim, eu não sei quem vai atrás de um fone desse, se é o propósito de verdade, né? Você pegar e falar assim, não, eu quero essa qualidade de som. Mas é bom saber que ela tá aqui. Detalhe, isso é uma outra coisa que eu esqueci. Quando você começa a falar, ele habilita esse modo, só que ele tem um countdown ali. Se você ficar sem falar nada, ele
volta ao normal ali, volta a música e volta o isolamento de ruído ativo. Você não precisa voltar, mas você pode clicar aqui também automaticamente. E agora vamos à conclusão. Vocês podem depreender, né, que um fone desse porte, desse segmento, assim, do benchmark, da referência do segmento, né, da Sony, de categoria superior, com High Definition, vocês sabem que barato ele não é. E na verdade a linha 1000XM, né, porque tem um WH, que são os headphones, e tem um WF, que são os fones intra-auriculares, né, ali os TWS da vida, né, e nunca foram baratos. E nesse caso aqui não é exceção. Lembrando que as primeiras gerações ali não chegavam a R$2.000, quando a Sony ainda estava no Brasil, só que o dólar também estava muito menor, e agora ele é distribuído no Brasil, né. Então o que acontece? Lá fora, ele custa $400. Pra você ter uma ideia, você pega fones, por exemplo, da Grado. Os modelos... Grado é uma marca que só tem nos Estados Unidos, em Nova York, lá, pelo menos só tinha até a última vez que eu olhei, né? Que é uma marca de fone premium demais, assim, os caras fazem negócio quase artesanal. Quem compra aquele fone é quem gosta de cerveja artesanal, tudo artesanal. Enfim, ele é um fone que é caro para os padrões americanos. Ele, como referência nos Estados Unidos, porque a gente tem que colocar, assim, comparar coisas certas com coisas certas, né? Então, no caso, vamos comparar dólar com dólar. Nos Estados Unidos, hoje, porque é um fone que dificilmente abaixa de preço, tá? Ele é mais caro do que o iPhone SE 2022. Ou de entrada, obviamente, 64 GB lá. Então, assim, se ele é mais caro, tudo bem que esse é o iPhone mais barato que tem, né? Só que se ele é mais caro que um iPhone, vocês imaginam que, assim, no Brasil a correspondência seja isso. E é exatamente isso, porque no Brasil ele custa aproximadamente, essa que é a coisa que é bizarro, R$4.000. Ele é um fone que definitivamente não é para a maioria das pessoas. Não é todo mundo que gosta tanto de áudio assim, que está disposto a pagar tão caro. Não é todo mundo que tem essa grana para gastar em um fone de ouvido. Eu acho que dá exatamente, não dá exatamente, mas dá 3 salários mínimos e meio. Então é um produto caro para os nossos padrões. Tudo bem que eu entendo o argumento de que fone de ouvido, especial headset não, headphone, né? São produtos que você fica durante vários anos. Não é que nem smartphone que você vai e troca de vez em quando, cada 2 anos. Eu não entendo porque as pessoas fazem isso, mas eu faço isso. É que, como se eu não fosse uma pessoa, né? Nossa, Pedro odeia humanos. Desculpe. Mas é um produto que tem uma longevidade muito grande. Por exemplo, nós temos o André aqui, que ele tem um XM3, e esse XM3 que ele comprou faz muito tempo, acho que comprou em 2019, se eu não me engano, 2020, ele o tem até hoje. Então é um fone que é um produto, na verdade, uma classe de produtos que tem uma longevidade muito grande. Só que R$4.000 são R$4.000. E para pensar que quando você tem um produto que custa $400 lá fora, 4.000 aqui, eu sei que a correspondência é 10 para 1, mas $400 mais imposto dos Estados Unidos, mais o imposto do Brasil ali no cartão do IOF que você vai pagar, mais o dólar turismo, mais aquele monte de coisa ali, você percebe que assim, barateia, mas continua caro. Uns R$3.000, você economiza 1.000, mas na verdade você ainda paga 3.000. Então é uma questão de perspectiva, de que lado do copo meio cheio ou meio vazio, ou 1/3 cheio e 3/4 vazio, né, no caso aqui. Então, considerando isso, ele é um fone que sim, é um fone premium, tem uma construção premium, tem um isolamento de ruído premium, tem um codec proprietário aqui premium, ele é todo premium, até a capa dura aqui que você pode colocar na mala, colocar na mochila e ter a certeza que nada vai acontecer com ele, porque ele vai proteger, é tudo premium, beleza. Só que tudo isso acaba resultando, naturalmente, né, é o quid pro quo, né, num preço premium. E aí fica a questão de analisar se realmente você precisa desse benchmark aqui, você precisa de tudo isso pagando tão caro para um isolamento de ruído, que é a referência do mercado. Dito isso, entre no canal Tech Ofertas, porque se ele aparecer lá, vai aparecer com desconto, e qualquer desconto, qualquer 10% em cima de 4.000 é R$400, então já é bastante dinheiro, né? E outros modelos de fone também, porque não é porque esse aqui é referência que os outros modelos são ruins, né? Porque tem aquela curva do custo-benefício, né? Porque esse aqui R$4.000, ele é o 100%, digamos, é a referência. Se o outro custa R$2.000 e é 95%, você concorda que, sabe, tem uma hora onde a curva deixa de fazer sentido aí. Então você pode encontrar vários modelos assim lá. Se bem que 50% ainda é R$2.000, que é muito dinheiro para um fone. Aliás, é muito dinheiro para um celular, né? Como tá tudo caro, não? E eu espero que vocês tenham gostado do produto, gostado da capa, gostado do codec, gostado do câmera ali que está louco para tirar as férias daqui a alguns minutos, né? Então dê like, se inscreva no vídeo, ativa o sininho, compartilhe esse vídeo para aquela pessoa. Será que o XM5 é tudo isso? É. Assim como o preço. O preço também é tudo isso. E até a próxima.